Aos Hebreus capítulo 11, primeiro versículo diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não, porque por ela os antigos alcançaram o quê? Alcançaram o quê? Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele o quê? Existe. E que é galardoador do que Vamos lá para o versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Só até aqui. Levanta comigo a tua Bíblia e repita: Senhor Jesus, fala comigo. Não que eu quero ouvir, mas o que o Senhor tem a falar comigo. Amém? Se assente e adora a Deus com palmas, porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, do versículo 1 ao 31, você vai ver exemplos de homens com fé. Você vai ver exemplos de homens carnal, igual a mim, igual a você, mas que, todavia, se afastava do pecado. Porque tem muita gente que olha, às vezes, personagens da Bíblia e fala assim: ah, mas eles eram super homens, eles eram super mulheres. Não tem nada a ver. Eram homens igual a nós, sujeitos às paixões da terra. Eram homens, eu falo homens, irmãos, estou falando também me referindo a mulheres, amém? Eram homens que também, irmãos, eram sujeitos às paixões da terra, ao pecado da terra, à avareza, à altivez e assim por diante. Mas todavia eles escolheram servir ao Senhor. Tudo na vida, irmãos, é uma questão de escolha. Deus deixa dois caminhos para nós. E eu vou acrescentar nesses dois caminhos, que é o céu e o inferno, que é o bem e o mal, que é o certo e o errado. E como eu costumo dizer, a igreja hoje não é mais uma criança. Porque até as crianças de hoje, presta atenção, amém? Porque até as crianças de hoje, se você colocar um Danone e um Acute na frente dela e falar: filho, o que você quer? E lógico que ele vai olhar e dizer: Acute. Já vai saber escolher. Se você coloca um iPhone e um iPad na frente dele, a criança vai logo escolher: eu quero um iPhone. O iPhone é mais caro. Então já sabe escolher. E a partir do momento que a criança, estou falando da criança ao ancião, ao mais velho, e o jovem também, já sabe fazer escolha, irmão, você tem que então se auto-olhar e ver o que é bom primeiro para você. É verdade. Primeiro você faz a sua escolha, porque eu não posso te forçar a escolher Deus. Eu não posso forçar você, vou colocar mulher, a pôr uma saia, se eu fosse um homem, a pôr um paletó, resumindo, a andar com Bíblia. Não posso, mas usando a palavra do Senhor, eu posso dizer para você: um servo do Senhor e uma serva do Senhor tem uma diferença consigo, mesmo estando no mundo. Eles fazem a diferença. Eles escolhem para si ser uma diferença. Porque se eu hoje olhar um jovem na minha frente, porque eu tenho muitos amigos assim, se eu olho para um amigo meu e eu vejo que ele está fumando, está bebendo, e logo depois, passou algumas meia hora ou 40 minutos, eu olho de novo para ele, ele está caído no chão, com um cigarro do lado, fedendo a cigarro e caído todo sujo por causa do maldito vício da bebida, o que eu vou fazer? Eu vou olhar e dizer: eu não quero beber, eu não quero fumar. Por quê? O exemplo do mundo para nós é esse. E o exemplo da igreja tem que ser o quê? Se o mundo está escancarado, dando exemplo dos seus vícios, da sua prostituição, e nós olhamos e dizemos: não quero. A igreja contrapartida tem que fazer o quê? Ser uma diferença que é para o mundo olhar e dizer: eu quero ser assim, eu quero andar assim, eu quero falar assim. Mas se ele olhar para nós, já vamos entrar, estou entrando na mensagem. Mas se ele olha para nós, estou dizendo a igreja, cristãos, nós, anos na igreja, e o nosso falar ainda é igual do mundo, como é que o mundo vai ver diferença em nós e ter um exemplo nosso? Como é que nós vamos andar?
e dizer, eu sou diferente. Por quê? Eu ando com Cristo. Mas eu não vejo a diferença em você. Que exemplo nós vamos dar? É por isso que eu costumo dizer, irmão, se for para você um dia pregar, ou se você já é um pregador, pelo amor de Deus, faça a diferença dentro e fora da igreja. Pelo amor de Deus, faça a diferença daquilo que você mostra ser dentro em 4 paredes, lá fora também. Porque a pior miséria e desgraça que existe é subir no altar, pregar, e quando está lá fora alguém olha mais. Eu lembro que eu vi a irmã Karen pregando santidade, olha como é que está. Aí começa aquele falatório, ser crente assim não quero. Eu vou para a igreja porque pastor rouba, pastor prostitui, os irmãos matam. Irmão, isso é o que mais fala. Aí eu não posso muito discordar com eles, porque acontece isso sim. Tem pastor ladrão, tem pessoa que rouba, tem. Só que eu não posso generalizar toda a igreja de Cristo por isso. Se tem um que rouba, por que eu vou roubar? Eu não roubo. Só que é mais fácil a gente pegar exemplo de quem faz errado do que quem faz certo. É mais fácil eu apontar o erro do meu irmão e dizer, não quero servir a Deus. Eu vou usar irmã, minha irmã, mas eu sei que a irmã não é, pelo amor de Deus. É mais fácil eu servir a Deus. Olhando para minha irmã e dizer, mas a minha irmã, eu sei que ela mente. A minha irmã, eu sei que ela fofoca, mas a gente diz servir a Deus, mas não olha para Deus e diz, Deus não fofoca, Deus não peca, Deus não falha. Mas olhamos para o pecador, o homem. Engraçado, né? Aí eu olho para você e falo, você quer servir a Deus por causa do homem ou você quer servir a Deus por causa de Deus mesmo? É fácil, irmão, você olhar o exemplo do João que rouba. Mas é difícil você pegar o exemplo do João, outro João, que vem todo dia na casa do Senhor e acorda cedo para vir até no ciclo de oração. Eu falo isso, irmãos, porque tem muita gente, vou repetir, que diz que os nossos personagens bíblicos eram super-homens e mulheres. Eu posso tirar exemplo nos tempos de hoje, então, do saudoso missionário. Todo mundo olha e diz, eu queria ser como ele foi. Eu queria orar como ele orava. Eu queria levantar as mãos e os demônios cair. Ele não era um super-homem, mas ele orava a Deus. Aí você fica querendo tudo que o outro tem, mas não quer fazer o que ele fez para chegar naquele nível. Você quer o dom de todo mundo, mas não quer antes buscar o dom que esse todo mundo tem. O evangelho fácil de hoje é assim. Eu quero entrar hoje na igreja, subir no altar, pregar, ganhar alma e acabou. Tudo. E não é bem assim, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É por isso que o próprio Senhor deixou na Bíblia, primeiro salva-se a si mesmo e depois vai ganhar a alma. Primeiro você. Pedro vai dizer, se eu não me engano, 2 Pedro 3,15, santifique-se, pois, ao Senhor primeiro, a si mesmo, para que possais responder conforme a razão da vossa esperança, para aqueles que te perguntam quem você serve. Primeiro você se enche, se santifica, você depois vai saber. Depois que você se santificou, quem é que você serve? Aí, quando alguém te pergunta quem é o seu Deus, você sabe responder quem ele é. Porque quem serve a Deus, ele tem firmeza nas palavras. Quem serve a Deus, independente da situação que passa, ele tem firmeza para falar de Jesus. Se você ler Atos capítulo 17, você vai ver que Paulo está entrando em Tessalônica. E a Bíblia vai dizer que lá em Tessalonicense ele passa 3 sábados pregando, expondo e mostrando Jesus, o porquê ele teve que padecer e sofrer por amor de nós. E a Bíblia diz que os tessalonicenses toda hora fazia pergunta e disputava com Paulo. E a Bíblia diz, e Paulo disputava também. Aí tem gente engraçadinha que diz assim, eu não posso debater Bíblia. Eu falei, não, debater não pode mesmo, mas disputar a Bíblia pode. Porque debater é entrar em brigas, discussões, mas disputar é você mostrar, expor e entrar um com a sua opinião e defender a sua opinião com o outro. Aleluia. Só que crente tem essa desculpa de dizer eu não posso falar de Bíblia porque vai gerar conflito, é porque não tem outra desculpa, é porque não tem Bíblia. Aleluia. Porque quando você tem, você chega na pessoa e fala, pera aí, sem brigas, sem delongas, o meu Deus é assim, ainda tem mansidão para falar.
Porque se você vai responder alguém lá no mundo com grosseria, é claro que vai entrar em questões loucas. E a Bíblia diz, não entreis em questões loucas. Aí tem gente que diz, discutir religião é igual futebol. Irmão, separa mundo com igreja. Não tem nada a ver dizer religiosidade é igual futebol. Irmão, pelo amor de Deus, cada um tem o seu negócio. Saiba defender a sua crença. Saiba defender a palavra. Saiba defender o teu Cristo. Mas, irmã Karen, não precisa defender a Jesus não mesmo. Mas nós, a igreja na terra, temos que saber defender quem cremos. Aleluia. É um modo de defesa nosso. E esse autor aqui, porque não se revela quem escreveu o livro de Hebreus, ele vai escrever e vai começar a falar bem assim, ora, a fé, ela é a firme certeza ou a confiança, em outras traduções, das coisas que se espera ou a certeza das coisas que se não veem. O que ele está dizendo, irmã Karen? Fé é você crer sem duvidar. Fé é você não ver, mas você crer. Fé é a mesma coisa de você não ver Deus, mas crer nele. Por quê? Porque Deus não se vê, mas se sente. É verdade. Deus não se pega, porque é Ele que nos carrega. Deus não se toca, mas quem tem Espírito Santo sente o toque do seu Deus. Esse que é o interessante de ser crente e de ser cristão. É porque para você provar Deus não é questão de ver, mas é questão de coração. É questão de fé. Porque eu vou falar para você qual é a importância sua hoje. Isso é para o mundo também. É bom você ter resposta para quem perguntar para você, irmão. Por isso que eu falo, presta atenção. Qual é a importância do mundo em querer ver Deus? Porque a primeira coisa quando saímos na rua evangelizar, alguém vem engraçadinho e fala, eu não estou vendo teu Deus. Não é assim? Alguém fala assim, vai, peraí, você falou tanto dele, cadê ele? Peraí, deixa. Ainda fica procurando, parece paiás na rua. Porque gostam de zombar da igreja. E a gente tem que ter a firmeza para olhar, encarar e falar, já parou o show? Porque agora eu quero falar. Aí eu pergunto para um ser desse, qual é a importância de você querer ver aquele que é santo, visto que você é um pecador? Você já começa assim. E a igreja hoje é a mesma coisa, parece que tem que ver Deus. E Deus vai olhar para Moisés e falar, Moisés, homem nenhum pode ver a minha glória, porque se vê, morre. Oh, glória, aleluia. Isso aqui que eu estou falando é a Bíblia. É somente a palavra, eu não estou saindo dela. Só que se você não tem palavra, como é que você vai também ter firmeza em Deus? Se a sua fé em Deus vai ser pouca. Chega qualquer coisa, você sai da igreja. Chega alguém falando mal do teu Deus, você vai largar ele. Por quê? Não tem fé. A sua fé em Deus está vaga, mas ele diz, a minha fé aqui, ela é fundada, tem fundamento, ela tem base, ela tem uma confiança em mim, porque eu prezo a minha fé como? Por causa da palavra. Usando a palavra você já tem fé, por quê? Você já tira daí um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, sem internet, sem tecnologia, e não tem uma falha. Aí você vai perguntar, quem foi que escreveu a Bíblia? Deus, usando seus servos. Já não tem mais já não tem outros argumentos, irmão. Começa assim. Então ele está dizendo, a minha fé, ela é firmada. E ela me traz esperança do que eu não vejo. Eu não vejo o céu, mas eu sei que eu vou para lá. Eu não vejo a minha cura, mas eu sei que se eu crer no meu Deus, eu vou ser curado. Fé, irmão, é você sair da tua casa de um jeito, chega na igreja dizendo, Deus, olha como eu entrei, mas eu creio que eu vou sair diferente. É você sair, aleluia, enfermo da tua casa, chega na igreja dizer, eu estou enfermo, mas não saio daqui enfermo em nome de Jesus. Isso é fé, irmão. Eu estou tentando apresentar para você fé, porque a igreja está perdendo a fé. A igreja está fraca de fé. Aí você vai ficar que nem aquele pai do menino, lunático. Deus, ajuda a minha incredulidade. Deus dizendo, mas espera aí, até quando? Até quando? Se pela palavra você não consegue ter fé, porque Jesus disse assim na sua palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê?
Se você ficar todo dia ouvindo fofoca de um, contenda de outro, vai na casa, vai no vizinho para falar heresia, besteira, vai falar de TV, de jogo, futebol e tudo, você vai perder a tua fé. Mas quanto mais palavra, quanto mais Deus você ouvir, mais fé nele você vai ter e menos mundo vai ter dentro de você, mais o céu vai estar dentro de você, mais Deus. Aleluia! É por essa fé, é por esses exemplos aqui, que ele vai dizer, é por causa disso, da fé, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos, ou seja, esse testemunho que ele fala é a aprovação de Deus. Por ela os antigos alcançaram a aprovação de Deus. Antigamente não tinha Bíblia, e eles somente ouviam a voz de Deus e obedeciam. Antigamente não tinha esse Velho e Novo Testamento, até o Pentateuco, não tinha. Mas quando Deus falava, logo eles obedeciam e acatavam a voz de Deus. Hoje nós temos Bíblia, qual é a desculpa? Hoje nós temos a Bíblia, qual é a desculpa? Se todo dia quando se abre a Bíblia já é Deus falando e com ela fechada também é Deus falando. É Deus, irmão. Hoje nós estamos perdendo a nossa confiança em Deus. Aí eu falo, que medo é esse, irmão? Visto que você tem a verdade, segue a verdade, ouve a verdade e caminha na verdade. Qual é o medo, irmão? Qual é o medo? Aí você vai olhar e vai dizer, irmã Karen, é porque você já lê. Não, irmão, isso já era um dever da igreja de saber responder. Sabe por que nós não sabemos responder? Queira julgar quem quiser. É porque nós fomos acostumados em quê? Em muito poder. Muita revelação. Se a igreja fosse fundada pela palavra, os demais iriam vir consequentemente, os dons. Se a igreja fosse firmada em querer ensinar a palavra e não querer ensinar agora forçada a palavra, porque não entra nada que é forçado. Não entra. A igreja teria prazer, vou repetir pela terceira vez, a igreja teria prazer em sair do culto e ir examinar as escrituras. A igreja teria prazer em tirar um tempo do seu dia, que 12 horas por dia, para examinar as escrituras, e dela te convém o caminho que te conduzirá ao céu. Hoje quando falamos em Bíblia, irmãos, cansa, não cansa? Dá um sono. Quando alguém prega a Bíblia para você, você fala, não estou entendendo nada, porque a gente está acostumado em ouvir pregação fácil. Em ouvir pregação apenas assim, receba teu milagre, pega aí, segura, vai embora. Pega a tua chave, pega ela, pega teu carro, qualquer lugar e vai embora. Mas quando é uma mensagem que é para você pensar, raciocinar, e ela lá dentro vai fazer um efeito que deve fazer, não consegue raciocinar. Não consegue. Aí você vai dizer, é porque estuda demais, nada a ver. Porque tem parábolas que Jesus deixou e alguém diz assim, nossa, Jesus falava difícil. Não, porque ele diz que aquele que ouve as minhas palavras, o Espírito Santo vai discernir tudo aquilo que está em oculto para ele. A palavra, para quem tem Espírito Santo, ela é desvendada dos seus mistérios. Só que você precisa ler. Você precisa meditar. Engraçado, se você der hoje um livro, porque tem tanto livro, dá um livro pornográfico, uma revista pornográfica, um livro da vida, daquele tamanho. O mundo pega em menos de 10 meses, já leu todo. Todo. Se você antes de estudar, a sua faculdade exige que você lê antes 3 daqueles livrinhos que é bem grossinho, mais grosso que a Bíblia, todo mundo lê, que é uma benção. Agora fala para ler Bíblia. Não quer. E quando alguém prega ainda quer julgar, quer falar, ah, mas isso aí eu nunca ouvi falar. Lógico, você não lê Bíblia. Tem coisa que às vezes a gente está ministrando e já era para a igreja estar dando glória, porque já iria saber o que está falando, porque está na Bíblia. É assim. Por que tem igreja? Aí eu falo, por que tem igreja às vezes que a gente olha até no YouTube, no Facebook, aí tem alguém falando bem bonita a palavra, expressando bonita a palavra, e você fala, nossa, eu queria ser assim. Pois é, ele medita, ele estuda. Quer falar bonito então, irmão? Vamos estudar Bíblia. Nenhum apóstolo de Jesus andava com Jesus sem saber Bíblia. Lucas, quando foi falar de Jesus em Atos capítulo 1, você lê isso comigo. Ele disse, eu quero falar de Jesus, eu vou expor novamente Jesus nessa minha segunda carta. Desde o seu nascimento
qual também a palavra. Por quê? João capítulo 1 vai dizer, e o verbo, o que é verbo? É palavra. E a palavra estava com Deus e habitou com Deus e era Deus. Versículo 13, 14 ou 15 vai dizer, e o verbo, a palavra, se fez carne, habitou em nosso meio e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus vivo. Primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 7 vai dizer, segura, 3 é o que testifica no céu, o que? O Pai, a palavra e o Espírito Santo, os três é um só. Primeira carta de João, versículo 1, no versículo 3 vai dizer, se eu não me engano, vimos a palavra da vida, tocamos na palavra da vida, porque a palavra era Jesus para nós. Apocalipse 19 vai dizer, eis que vejo num cavalo branco um homem semelhante ao anjo, na tua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. João vai perguntar para o anjo, quem é? O anjo vai dizer, é a palavra viva que desceu para a salvação do todo mundo na terra. Quem é a Bíblia? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Quanto mais você lê a palavra, mais de Deus você tem. Quanto mais você lê a palavra, mais de Deus você tem. Eu falo assim, irmão, só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu sei que alguns irmãos falam, irmão, você fala de Bíblia? Fala, irmão. Porque a igreja está tão fraca, que está saindo e largando Jesus por qualquer coisa. Porque está dependendo, irmão, de alguém em cima do altar. Porque está dependendo de alguém para expor aquilo que já era para você saber e está expondo para o mundo. Se você olhar para nós, o mundo diz bem assim, eu vou para a igreja para quê? Eu vejo gente de 60, 70 mil anos sentado num banco e até hoje nunca prega. Isso é mentira? Isso é uma verdade, irmão, e é uma vergonha. Aí você diz, mas é porque eu não tenho oportunidade dentro da igreja. Mentiroso e mentirosa. Mentiroso e mentirosa. Você tem oportunidade sim, porque quando alguém chama assim, alguém quer cantar, ninguém quer vir. Se não quer cantar, irmão, porque está farto de louvor, lê um versículo e explana, começa o seu dom a ser revelado. Quando eu comecei a ministrar com os meus 10 anos por aí, ninguém precisou me chamar aqui para frente. Quando alguém dizia, quem quer cantar? Eu vinha correndo, pegava a Bíblia, já começava a explanar. Alguém que estava sentado ou passava pela rua dizia, nossa, está pregando. Aí no outro dia, alguém vinha e dizia, cadê aquela menina que estava explanando ou pregando a palavra? Quer pregar na minha igreja? É isso. Vamos parar, irmão, de ficar dependendo do homem, dependa de Deus. Dependa somente de Deus. Eles estão dizendo, os antigos alcançaram testemunhos. Hoje, se eu for falar de testemunho, nossa, irmão, tá difícil. Porque a gente passa na rua, não temos um belo testemunho. E olha que eu disse de educação, irmão, aqui uma vez, acho que no primeiro dia, foi no segundo. Aí eu tô chegando na igreja, era 8h15 eu cheguei. Uma pessoa, nem precisa citar nome, uma pessoa pegou o microfone, deram a oportunidade para falar rapidinho, uma oração. Ele disse, vou só fazer uma oração rapidinho. Ele orou 10 minutos. Tudo bem. Ele abriu a Bíblia e começou a falar, irmão, abre a tua Bíblia em Reis. A pregadora chegou? Chegou. Pera aí, irmão, segura aí. Aí começou a ler toda a passagem, 37 versículos com a igreja, para ficar assim, irmãos, nem eu entendo muito bem, mas quando chegar na tua casa, você vai lá, medita e Deus vai dar revelação. Ficava assim. E todo mundo dizendo, irmão, sai do microfone, a pregadora chegou, olha o horário. Eu falei, Jesus, e olha que a palavra de hoje é sobre educação também. Não, tá. Aí vai dizer que está jogando indireta. Sendo que a palavra, irmão, a gente está sem educação nenhuma. Isso eu estou dizendo dentro da igreja e fora. Que quando a gente está conversando entre crentes, só vai dizer o quê? Comida, vai dizer da vizinha, vai dizer que não sei quem está com a saia curta, vai dizer de não sei quem que está com paletó não sei o quê, irmão. Essas são as nossas conversas, né, de crente lá fora. O mundo está olhando isso. Tem tanta gente que chega até mim e fala, irmã Karen, eu só ouço pessoa dentro do ônibus fofocando, fala maior alto, maior vergonha, e depois quer dizer, Pai do Senhor, benção. Isso é nós, irmão. Deus diz na sua palavra, quando se reunir, aprendei de mim, é para aprender. A educação não diz que vem primeiro de casa? Pois é, a educação da igreja começa de casa também. É da igreja. É nossa. Olha para nós, irmão, pelo amor de Deus, cada um se olhe e se examine.
O seu testemunho é um testemunho de alguém que quando morrer ou partir para Cristo, não sei, né? Cada um com a sua salvação em Cristo. Quando você partir, você vai ter um bom testemunho de alguém para falar de você, um mau testemunho. Quando você partir, qual é o legado que você e nós vamos deixar? Eu particularmente, eu quero quando o Senhor me levar, eu quero que alguém fale assim, eu aprendi com a irmã Karen um dia isso e aquilo. Ela quando um dia passou aqui na igreja, ela falou isso e me comoveu. Você é a mesma coisa. Não precisa ser apenas em cima do altar ou dentro da igreja. Mas que no teu lar, quando você partir, alguém fale, eu quero ser que nem a minha mãe que não morreu. Eu quero ser que nem o meu pai que todo dia estava na igreja. Eu quero ser que nem o meu irmão que quando cantava, meu Deus, estremecia a igreja. Hoje o povo diz assim, eu não quero ser que nem minha mãe, porque minha mãe fofoca muito. Eu não quero ser que nem o meu pai na igreja é um amor, mas quando eu chego em casa me espanca, me bate. Eu não quero ser que nem o meu irmão de sangue, de carne, porque na igreja ele canta, ele louva, mas quando sai do culto, tá com as menininhas no bar, não sei na onde. Testemunho vem através da fé. Sabe o que é isso? É você estar andando na rua com fé em Deus e dizendo, não posso aqui errar, porque os olhos deles estão me contemplando. É você estar em algum ambiente fechado, dá para entender. E você está lá no teu computador e de repente vem uma imagem lá, né, na frente, um vírus, vamos dizer um vírus, e você ficar pensando se você fecha a imagem ou se você continua vendo. A tua fé vai dizer bem assim, os olhos dele estão te contemplando, vigia, fecha isso aí. A fé te faz você obedecer. A fé te faz você temer. A fé te faz você temer e tremer diante de Deus. A fé faz você se afastar das coisas do mundo. A fé faz você ser justificado por Deus. Isso é fé. Porque você vai ver depois os exemplos de fé aqui na Bíblia. Ele vai falar de Abel, de Enoque, Noé, Abraão. Depois você lê na tua casa com mais tempo. Mas quando chega no versículo 6, ele vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar. Por quê? Porque até para você se achegar a Deus, você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todo aquele que nele busca. Até para chegar a Deus, irmão, e Ele te abençoar, você tem que crer nele. Se eu pegar, irmão, essa minha garrafa e todo dia eu me prostrar perante ela, crendo nela, tá? Tô crendo na minha garrafa. Minha garrafa, tu vai me curar, que eu sei. Irmão, vou ser curada. Isso é fé. Isso é fé. Só que Jesus diz bem assim, aquele que examina minhas escrituras vai saber muito bem que eu não sou criatura, eu sou o Criador. Eu não fui criado, eu sou, acabou. Eu sou e acabou. Porque eu vou dizer para você, se Deus é Deus vendo, já não é Deus para mim. Porque a palavra Deus significa estar acima de tudo e de todos. Então se Ele está na terra, eu estou vendo Ele, já não está acima de nada. Já não é Deus. A palavra Deus ainda vai dizer que a palavra significa, Deus significa, existe por si próprio, Criador. Então se eu acabei de gerar esse pau aqui, já não é Deus, porque eu que estou criando, eu sou criatura, estou criando outra. Acabou. Já não é Deus. Então eu falo para você, quer acreditar em algo, acredite naquilo que você não vê, mas que você vai sentir Ele. E acabou. Porque é mais fácil você ver diabo do que você ver anjos e Deus. Por quê? Porque quanto mais sujeira tiver, mais Ele se apresenta. É por isso que Deus diz assim, eu quero um templo limpo, para que seja a minha morada. Mas Satanás não. Quanto mais sujo, mais ele quer. Você vai ver no meio da rua, isso é fato. Você vai ver no meio da rua uma pessoa bêbada, cheia de vício, e vai dizer, eu já vi demônio. Eu acredito porque vê mesmo. Tá que não existe Deus e não existe diabo é fácil. Vai procurar diabo, você acha rápido. Só que para você procurar Deus, irmão, ele diz assim, ó, eu quero ter um contato com a base de oração. Oração. Então eu vou falar para você, você quer ver Deus, você não vai ver Deus. Você pode ver Deus em mim, na irmã. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Só que nós somos uma imagem e semelhança meia que borrada. Por quê? Porque o pecado já invadiu em nós. O pecado está sobre a nossa pele, sobre os nossos ossos. Mas nem por isso nós somos, como é que pode se dizer?
Nós somos possuídos pelo pecado. É ao contrário. Ele vem, a gente afasta ele. Por causa da fé. Crendo em Deus. Para terminar, estou terminando já, irmão. Para quem acha que o evangelho é fácil, ele vai começar a falar dos mártires, que é no versículo 36, ao último que lemos. Ele vai falar dos mártires, dos antigos, que alcançaram testemunho por Deus. Vai falar o exemplo de Jó, que pede tudo, mas Jó vai dizer bem assim: Deus tirou, Deus deu, então louvado seja o nome dele, porque ele é Deus, ele tira se quiser, dá se quiser também. Ele vai falar do exemplo de todo mundo, ele vai falar também do exemplo de quem foi apedrejado, de quem foi cerrado, porque nem o mundo aceita o que é certo. E você acha que nós sendo a igreja, andando na verdade, carregando e vivendo a verdade, o mundo vai querer a gente? Não. Vai no emprego para você ver, já é um belo resumo para você, um exemplo. Se você for no teu emprego, você acabou de chegar no emprego, tem um monte de gente lá que é pessoa que rouba, que furta, não sei o que. Começa a ser o que agora chegou e fica dizendo: nossa, mas aquele fulano rouba, peraí que eu vou falar pro meu patrão. Aí você vai pro patrão falar: patrão, fulano de tal tá roubando. O patrão vai falar com o fulano e vai dizer: você tá me roubando? Ele vai dizer: quem falou isso pra você? Ele vai dizer: foi o fulano ali, ó. O mundo ele já vai fazer o que com aquele cara? Vai querer matar, vai querer roubar, vai querer, sei lá, levar ele para qualquer canto. Mas não quer que ele permaneça naquele ambiente. Assim é a igreja. A igreja está combatendo com o mundo. Mentira. Levando a verdade. O mundo vai fazer o que com a igreja que leva a verdade? Vai querer que ela assuma. Porque eles gostam e amam a mentira. E quer e deseja suas mentiras. Então eu falo para você, irmão, que servir a Deus não é tão fácil como hoje estão fazendo do evangelho. Como está, traz o mundo com você e fica desse jeito. Aleluia, Jesus. Porque se fosse assim tão fácil, irmão, não existiria a igreja, não existiria bem e mal, já existiria tudo a perdição. Aí eu olho e falo: é porque estão levando Deus, irmão, de qualquer jeito. E a igreja está levando Deus de qualquer jeito. Eu me lembro que antigamente as pessoas tinham medo de dizer assim, ó: aquele ali é crente, nem quero andar com ele. Eu me lembro que para pegar no microfone até a mocidade tinha medo, porque sabia que saindo da igreja estava na prática do pecado, e quando entrasse na igreja para pegar no que é santo no microfone, alguém logo usado por Deus ia dizer: larga este microfone porque você não é apto de tocar nas coisas de Deus. Aleluia! Eu me lembro que antigamente, usado por Deus, no meio da igreja levantava e dizia: você fez isso, isso e aquilo, desce desse altar agora. Aleluia, glória a Deus. Oxi! Aí eu olho para a igreja e falo: cadê a igreja? A igreja protestante que protesta contra o pecado. Cadê a igreja que tem fé? Porque quem tem fé é corajoso, não é covarde. Para ver o que está errado dentro da igreja e dizer: mundo, sai daqui, que aqui é igreja. Aqui tem dono, não é mundo, não é circo. Aleluia. Antigamente. Só que não é para a igreja ficar no antigamente, é para estar na atualidade a mesma coisa. Enquanto houver uma voz que clama no meio do deserto, terra, São Paulo, enfim, aos confins da terra, o nome do Senhor vai ser propagado e você só vai errar se você quiser. E se ainda, oxalá, que não houvesse ninguém para clamar ou falar a palavra de Deus, ela está na tua mão. Você erra se você quiser. Porque os nossos heróis aqui na fé, eles deixaram para nós algo. Crer sem duvidar. Crer que aqui se padece, mas no céu não vai ter isso. Crer que aqui você chora, mas no céu diz que Ele enxugará as nossas lágrimas. Crer que aqui você é perseguido pelo amor à verdade em Cristo, mas no céu você caminhará com aquele que você aqui servir, dizia glória. Glória a Deus e aleluias. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Até para você ler Bíblia tem que ter fé. Senão você não consegue. E não vem depois falar para mim, irmão, porque teve irmãos que saem: ah, mas é que eu não sei ler. Irmão, tem Bíblia em áudio, não tem desculpa para você. Ah, mas eu tenho preguiça de ler. Põe no meio do ônibus ali o fone, coloca a Bíblia lá que você lê rapidinho. Esses dias eu dei um exemplo na igreja, ontem, se eu não me engano. Eu falei: irmãos, 12 horas no dia. Se cada hora você
você tira 1 minuto para ler um capítulo, em um dia você já leu 12 capítulos. Aí teve uma jovem que pegou meu número, não sei com quem, ela foi no meu WhatsApp, irmã Karen, já tô no 24 capítulos. Eu falei, eita glória. Esses dias uma irmã me parou dizendo, irmã, eu já estou em Êxodo. Eu até chorei. Esses dias uma jovem chegou em mim e comentou e postou no meu Face. Eu aprendi a Bíblia com a jovem Karen pregando, ouvindo ela dizer, lê Bíblia. Hoje eu terminei a Bíblia e já estou na 3ª leitura dela e não consigo mais viver sem a palavra. Deixa um legado enquanto você está vivo, irmão. Ensine. Mas antes de ensinar, aprenda primeiro para depois ensinar. Antes de sair batendo em alguém, arrancando da igreja, em vez de arrancar, ensina então a verdade para aquele que está fraco e está no erro. Quando você vê um jovem, porque a maioria gosta de tirar jovem da igreja. Quando você vê um jovem cantando de sainha curta, porque todo mundo gosta de falar de sainha, né? Gosta de sainha curta, chega nele de canto, começa a ensinar aquela ovelha, olha assim, vai devagar, irmão, não vai que nem um bruto, um troglodita da vida. E começa a ensinar em vez de arrancar. Enquanto a igreja está tirando do mundo, o mundo está dizendo, vem. É verdade, Deus. Eu decido. E você vai dar conta, e eu também vou dar conta. A igreja vai dar conta de cada pessoa que ela aponta lá fora e você não vai até ele para ensinar. É fácil falar de quem está fumando. Difícil é você ir até ele e pregar para ele que aquilo que ele está fazendo é errado com amor. É fácil você julgar um gay, um homossexual, um lésbica, e aí sim vai. Mas é difícil você pegar um papel de evangelização, chegar nele com amor, dar um abraço naquela pessoa, é difícil. Eu não vejo a igreja abraçando mais. Eu não vejo a igreja mais se saudando e nem orando de mão dada, porque a união está ficando longe. Glória a Deus. Mas o capítulo 1 de Atos, versículo 14, vai dizer, a igreja crescia porque todos oravam e suplicavam unanimemente. Unidos! Eu me lembro antigamente que nós orávamos na frente do altar, todo mundo de mão dadas, e um chorava com o outro, e se tivesse que pedir perdão, saía um com o outro dizendo, me perdoa, me desculpa. Eu me lembro disso até hoje. Aí você vai olhar para mim e falar, irmã, cara, que você é velha. Eu não sou velha, vou fazer 26. Mas eu era criança quando eu via isso. E eu quero trazer isso sempre onde eu vou. Eu quero levar a verdade, que eu cresci com ela, usando a palavra de Deus, porque ela não é antiguidade. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair. Ela não muda, passa céu e terra. Vem o que tiver dentro da igreja, mas a palavra tem que ser pregada como é e acabou. Aleluia! Aleluia! Para encerrar, irmão, ainda que o mundo entre na igreja, irmã Karen, não fale isso, vou falar, porque o mundo, irmão, vai ficar ainda pior dentro das igrejas. Aí eu vou olhar para você e vou dizer, irmão, quando o mundo já tiver totalmente, né, porque já tem a metade do mundo já na igreja, a igreja e metade é o mundo. Quando tiver o mundo totalmente impregnado dentro da igreja, o que você vai fazer? Não adianta, nem vai adiantar, você quer irmão falar, mas não vai adiantar você só ficar dizendo misericórdia, misericórdia, não. Tu vai ter que ser a diferença no mundo que vai estar dentro da igreja. Você vai ter que ser essa diferença. Aí todo o ensinamento que você vem ouvindo até hoje, e que tem o prazer de levantar a carteirinha e dizer, eu estou 51 mil anos na igreja, olha aqui, ó. Aí eu quero ver para que vai servir se os nossos cabelos brancos. Eu vou querer ver o que vai servir a nossa Bíblia já bem marrotada, velha, andando e saindo da igreja. Cadê o ensinamento que nós tivemos desde lá de trás? Aleluia, Jesus. Aí eu quero ver, irmão. Porque eu vejo que Deus fala bem assim, vem para mim. Não traz o mundo com você, vem você para mim, o mundo deixa lá. E eu vou tratar você, eu vou limpar você e você vai ser uma nova criatura em mim. Ele sabe quando você chora. O porquê que você está chorando. Ele sabe, irmão, o porquê das perseguições. Ele vai interceder porque ele também foi perseguido. Ele vai saber interceder por você e te justificar com provas ao Pai, né? Ao Pai. Porque ele vai olhar para você e vai dizer, Pai, eu também fui homem, eu sei o que eles estão passando lá. E não se esqueça, irmão, que todos nós prestaremos conta ante o tribunal de Deus. Mesmo a igreja no piscar de olhos subindo, vamos dar conta, porque vai vir o galardão do Senhor. E a sua obra, irmão, vai ter um galardão.
Se você fez coisas dignas dela, você vai receber bem. Se você não fez, tempo está tendo. Eu tenho 4 minutos. Tempo você tem e eu tenho. Aquilo que você pode fazer e você não faz, você está pecando porque você está negligenciando. Porque na hora que anuncia vamos evangelizar, é fácil eu pegar uma alma que está bonitinha ali, arrumadinha e cheirosinha. Difícil é pegar alguém que está sujo, que está no vício, que está nas drogas, trazer para a igreja como um bebê e cuidar daquela alma. É difícil. Mas o seu galardão vai ser maior em Cristo. Isso é fé. Só consegue fazer isso quem tem fé em Deus, amém? Adore a Deus com palmas e adore a Ele.